Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui e agora a gente vai começar a nossa aula de movimento circular. Vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que começar definindo o que são as grandezas angulares, tá? Quando a gente fala de grandezas angulares, isso passa a fazer sentido quando a gente está falando de algum movimento curvo, que a gente tem um pedaço de circunferência ali que a gente vai descrever. Porque grandeza angular vem do próprio nome, né? De ângulo, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai definir é o que é um ângulo em radiano, beleza? Então vamos lá, gente. O que é um radiano? Tá? Só pra gente lembrar, né? Quando a gente tem uma circunferência assim, e a gente lembra que a gente tem um centro dessa circunferência, se eu fizer uma abertura nesse centro, a gente chama isso aqui de ângulo central, beleza? E aí esse ângulo central, ele vai ter um arco, que eu chamei de S aqui, correspondente de abertura, beleza? E essa abertura que a gente está chamando de ângulo, a gente vai poder medir, geralmente a gente vai medir em graus, né? Que é o que mais as pessoas conhecem. Então, 180 graus, 360 graus, 60 graus, certo? Mas a gente vai usar aqui bastante na física a definição do que é um radiano, tá? É só uma outra forma da gente fazer uma referência a essa abertura, tá? E o que vai ser um radiano? O radiano é a abertura de um ângulo central, tal que o comprimento S é igual ao raio da circunferência, tudo bem? Então, basicamente, eu estou dizendo que o ângulo θ de 1 rad, tá? É a abertura em que o arco visto, entre aspas, né, pelo nosso ângulo é igual ao raio, beleza? Então a gente tem que lembrar dessa definiçãozinha que está escrita aqui, beleza? Então é isso, gente, tá? Basicamente a gente pode perguntar, mas por que um radiano é isso? Porque alguém definiu, tá? E é importante a gente lembrar que, assim, radiano não é bem uma unidade, né? Porque pensa comigo, basicamente, se um radiano é o arco que é igual ao raio, né? A gente tem uma grandeza em metros e em metros. E a gente vai ver que agora, né, para a gente determinar qualquer ângulo em radiano, a gente vai usar uma regra de 3 de forma que radiano não vai ser uma unidade, vai ser só uma forma da gente chamar esse ângulo, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente vai ter? Se eu quiser agora qualquer ângulo em radiano, tá? Então a gente já sabe que um radiano tem essa propriedade aí. Eu posso fazer uma regra de 3. Então eu sei que o ângulo está para o comprimento do arco, né? De tal forma que assim, ó, 1 radiano tá para o comprimento de arco igual a R. Então, se eu tiver outro comprimento de arco, eu consigo proporcionalmente saber quantos radianos é, tudo bem? Então, por exemplo, imagina que eu pego um comprimento de arco que é 2 vezes o raio. Então, isso seriam 2 radianos e assim por diante, tá bom? Então, a gente poderia aqui, ó, fazer uma regrinha de 3, multiplicar em cruz. E o que a gente vai ter, ó? A gente vai poder dizer assim, ó, que θ vezes raio é igual a 1 radiano vezes S. Beleza? Então, se a gente isolar esse θ, que é o ângulo, né, em radiano, a gente vai ter S dividido por R. Essa que é a forma que a gente tem de achar o ângulo em radiano, beleza? Então, perceba que S, né, que é o comprimento, é em metros, e R é em metros, beleza? Então, se eu tenho metro por metro, isso corta, ou seja, é uma grandeza adimensional. Adimensional. Tudo bem? Mas, mesmo sendo uma grandeza adimensional, a gente dá um nome, né, para esse tipo de ângulo. Quando a gente mencionar isso, a gente vai falar aqui de rad, beleza? De radianos, ok? É uma forma da gente mencionar esse ângulo. Show de bola, gente? Então, basicamente é isso. É assim que a gente descreve ângulo em radiano. E tem uma propriedade legal que a gente pode concluir aqui, tá? Porque pensa assim, ó, se a gente lembrar lá da geometria plana, tá? Isso aí vocês vão estudar com calma, mas lembra que assim, ó, quando a gente tem uma circunferência, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio da circunferência, tá? Isso aqui é uma propriedade para qualquer circunferência. Se eu pegar aqui uma circunferênciazinha pequena assim, ó, tudo bem? Se eu medir o raio dessa circunferência, tá? E multiplicar ela 2π vezes, o que é 2π vezes, né? Lembra, π é mais ou menos 3,14. Então eu multiplicar o raio mais ou menos por 6,28 vezes aí, eu vou conseguir preencher
essa circunferência completa, beleza? Essa que é a ideia, tá? Então se eu pegar, imagina que eu pego um barbante do tamanho do raio e vou deitando aqui, ó, sobre a minha circunferência, né? Quando eu deitar, quando eu fizer uma volta completa, eu vou contar ali mais ou menos 6,28 raios, né? Que é exatamente 2π, tá? Então essa propriedade é importante a gente saber de geometria. E a partir disso a gente consegue saber quanto vale o ângulo de 360 graus em radianos, tudo bem? Porque, ó, pensa comigo, se θ é igual ao comprimento dividido pelo raio, o θ de uma volta completa vai ser o comprimento de uma volta completa, que é 2πr, dividido pelo raio. Quando a gente corta R com R, a gente conclui que o ângulo de uma volta, vou escrever aqui, ângulo de uma volta é igual a 2π. Lembrando que o ângulo de uma volta completa, né, em graus é 360 graus. Tá? E aí, olha só, gente, agora a gente tem uma conversão importante. Se a gente sabe que 360 graus é 2π radianos, a gente consegue fazer a conversão de qualquer ângulo usando regra de 3, tudo bem? Se eu quiser saber de 180 graus, pensa, ó, se 360 é π, 180 graus se 360 é 2π, 180 graus é π, tudo bem? Que é metade. E a gente vai fazendo regra de 3, tudo bem? Então vamos dar alguns exemplos, né, de converter os ângulos para radianos, tá? Então, por exemplo, eu quero 30 graus. Vamos pensar, gente. 360 graus é 2π, tudo bem? Então a gente pode pensar assim, ó, eu vou até aqui, ó, de baixo para cima. 180 graus, né? O que a gente fez? A gente dividiu por 2, tudo bem? Então 180 graus vai ser π, se a gente usar uma regra de proporção, uma regra de 3. Se eu dividir por 2 de novo, tá? Eu vou ter 90. Ou seja, eu vou dividir por 2, vai virar π dividido por 2. Se eu dividir novamente por 2, eu tenho o 45. 45 vai ser o quê? Π sobre 2 dividido por 2. Vai ser π sobre 4. Tudo bem? Então eu tô, tá vendo? Dividindo por 2. Tá? O 45 a gente não vai dividir por 2 de novo, porque não vai ser um ângulo notável, né? Mas, por exemplo, a gente precisa saber o 60 e o 30 que falta aqui. É só pensar. O 360 está para 2π, certo? Aí vamos pensar, do 360 para a gente vir para o 60, se a gente parar para pensar, a gente fez o quê? A gente dividiu por 6, tudo bem? Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui, ó, 2π dividido por 6, beleza? Isso aqui vai dar o quê? Π dividido por 3, tá? E o que é o 60? O 30? O 30 é a metade de 60. Então, o 30 vai ser a metade de π sobre 3. Lembra, metade de π sobre 3 é π sobre 6. Legal? Então, a gente já pode colocar aqui, ó. 360 é π sobre 6. 45 é π sobre 4, tá? Seguindo tudo que a gente colocou ali, ó. 60 é π sobre 3. 90 é π sobre 2 e 180 é π. Então eu coloquei alguns ângulos notáveis porque vai ser importante vocês usarem. Mas eu poderia ter qualquer ângulo. Ele pede assim, quanto é o 15 graus, né? Então, ó, eu poderia fazer até uma regra de 3. Eu posso pensar nessa proporção, mas se for um ângulo mais quebrado, né? Eu posso fazer uma continha de regra de 3. Tipo assim, ó, 360 é 2π. Ou melhor, a gente pode usar o 180, que dá o π exato, ó. 180 é π. Vocês podem usar qualquer um que vocês lembrarem, tá? Então, 15 é quanto? A gente vai multiplicar em cruz, né? Vai dar 180x igual a 15 vezes π. Tudo bem? Então, meu x é 15 vezes π dividido por 180. Tudo bem? Quando a gente fizer essa continha, a gente vai ver que o 15 é a metade de 30, né? Quando a gente simplificar aqui, ó, dividir 180 por 15, a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter π dividido por 12. Vocês vão ver isso aqui, tá? Já estou fazendo a conta porque, ó, 30 é π sobre 6, então o 15 vai ser a metade, que é π sobre 12, tá? Mas se vocês fizerem a continha, dá certinho. Então é só um exemplo de como a gente consegue achar ângulos de graus para radianos, e isso vai ser importantíssimo a gente saber fazer. Tudo bem até aqui? Então, vamos seguir. Basicamente, definindo então
o que é ângulo em radiano, a gente viu que para a gente converter uma grandeza linear para uma grandeza angular, tá? Então, se vocês pararem para pensar, o que a gente fez? Ó, a gente tinha uma grandeza linear, que era o espaço linear, certo? A gente dividiu pelo raio e virou um tamanho angular, vamos dizer assim, certo? Então, enquanto S dizia o tamanho desse arco, o ângulo fala sobre a abertura do arco, beleza? Essa que é a diferença do que é linear para o que é angular. E percebeu que eu dividi pelo raio. Quando a gente falar da física aqui, o que a gente vai ter? Ó? Basicamente, ó, a gente vai ter o conceito de espaço angular. Então vamos pensar. Lá no começo a gente tinha feito o quê? A gente tinha uma trajetória, tá? Vamos colocar só um rascunho. E a gente tinha um marco zero, certo? A partir do marco zero a gente definia uma posição. E a gente poderia chamar isso de posição linear. Por que posição linear? O que era a posição? Ele era simplesmente a distância da origem até o determinado ponto que eu peguei. Então, se aqui tinha 5 metros de distância, eu dizia que essa era a posição 5. E se aqui tinha, sei lá, 7 metros de distância da origem, aqui era a posição 7. E assim por diante, beleza? Agora, quando a gente fala de espaço angular, eu quero que vocês percebam que nesse contexto aqui, ó, não faz sentido eu falar de espaço angular, concorda? Porque quando a gente fala de espaço angular, isso já quer dizer ângulo, né? Ou seja, eu preciso de alguma coisa meio circular, que tem algum raio ali de curvatura, beleza? Então, quando a gente falar agora da cinemática mais angular, né? A gente vai ter em movimentos circulares, beleza? Então, já coloquei aqui no desenho, tá? Imagina então que eu tenho uma pista circular e eu tenho da mesma forma uma origem. Essa origem, né? A partir daqui eu posso medir uma posição P. E é a mesma lógica de antes, tá? Vamos supor que a distância da origem até esse ponto P é 5. Então eu vou dizer que essa posição é a posição 5. E aí aqui depois é a posição 7, assim por diante. Beleza? Então isso ainda é o espaço linear, a posição linear que a gente diz, S. E o que vai ser o espaço angular? Ao invés de eu ver o quanto eu andei aqui, né, o quanto de distância tem ali, eu vou ver qual o ângulo que eu tenho de abertura entre a origem e o ponto P que eu peguei arbitrário aqui, tá? E essa abertura eu vou chamar de um ângulo θ, beleza? E aí a gente já disse, gente, como que a gente consegue saber, né, essa posição angular ou esse espaço angular, né? Bom, se eu quiser saber a posição angular, basta eu pegar o espaço linear e dividir pelo raio. Tudo bem? Se eu fizer isso aqui, eu sei a minha posição angular em radianos, beleza? Então, essa é a ideia de posição angular, o ângulo do ponto que eu tô ali. Fechou? E aí, vamos seguir, gente, ó. Então, de novo na nossa trajetória lá do começo. Eu tinha o marco zero, aí, por exemplo, eu saí do 5 e cheguei no 7. Qual foi o meu ΔS? Eu tinha um ΔS, né? Eu pegava o 7 menos o 5. Esse que era o meu ΔS, se eu sair do 5 e cheguei no 7, beleza? Eu pegava minha posição linear final menos a posição linear inicial. Analogamente, a gente vai fazer isso no mundo angular. Então, quando a gente falar de velocidade angular média, o que é, gente? Pensa, é só lembrar do linear e passar para a parte angular, beleza? Então, lembra, linear, no mundo linear, a gente tinha aqui velocidade era igual a ΔS dividido por ΔT, certo? Agora, no mundo angular, o que a gente vai ter? Bom, no mundo angular, vamos escrever aqui, ó, angular. Eu vou ter o quê? A nossa velocidade angular eu não vou representar como V, eu vou chamar com esse ômega aqui, beleza? Só para a gente diferenciar. Esse vai ser o símbolo de velocidade angular. Vai ser a mesma ideia, só que ao invés de ser uma variação de espaço linear, vai ser uma variação de espaço angular. E a gente chamou espaço angular de θ, então vai ser um Δθ dividido por um ΔT, tudo bem? Basicamente isso, gente, sem problemas aqui, legal? Como a gente vai enxergar isso? Ó, pensa comigo, eu tenho aqui a origem, eu tenho uma posição P1 e a posição P2. O que é o ΔS? Imagina que eu saí do P1 e fui até o P2. O P1 é a posição linear, então pode ser que eu estava no 5 e fui até o 7. Meu ΔS seria 2, certo? Agora, quando a gente fala de variação do espaço angular, pensa assim, ó. Eu estava numa posição que tinha um ângulo θ1 e eu fui para uma posição que ficou com um ângulo θ2, tudo em relação à minha origem, certo?
Então vai ser uma variação de ângulo, certo? Então eu saí desse ângulo roxinho e fui para esse outro ângulo roxinho. Se a gente perceber, a nossa variação foi justamente essa. Foi a abertura angular que eu tive do P1 até o P2, certo? Então poderia ser, sei lá, se esse θ2 for 60 e esse aqui for 15, tudo bem? Eu faria 60 graus menos 15 graus, tudo bem? Essa aqui é basicamente a ideia. E isso poderia ser, geralmente não vai ser em graus, vai ser em radianos. Ou seja, minha velocidade angular, a gente vai costumar medir em radianos dividido por segundo. Ah, Eufrase, entendi. É radiano por segundo, beleza? E aí, olha que ideia legal, gente. Bom, a gente já sabe que o espaço angular é o espaço linear sobre o raio. Então, o que eu quero que vocês vejam? Ó, pensa comigo. Se eu tenho que a velocidade angular é a variação do espaço angular sobre o tempo, então, olha só. Θ é igual a S sobre R. Portanto, Δθ, a variação do espaço angular, vai ser a mesma ideia, gente. Vai ser a variação do espaço linear dividido pelo raio. Tudo bem? Olha só, esse ângulo aqui que eu estou vendo, ó, ele é o arco dividido pelo raio. Foi isso que a gente definiu lá no começo, beleza? Ah, então olha que conclusão interessante. A partir daqui, ó, pensa que a gente vai juntar isso, vamos chamar de 1, e essa aqui eu vou chamar de 2. O que eu vou fazer? Eu vou juntar A1 e A2. E aí nossa conclusão vai ser o quê? Bom, se eu tenho velocidade angular, que é o Δθ sobre ΔT, o que a gente vai ter? No lugar do Δθ, eu vou colocar o quê? ΔS dividido pelo raio, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar até de outra corzinha aqui, ó. ΔS dividido pelo raio. E tudo isso ainda é dividido pelo tempo, certo? Tudo bem? Então, no lugar desse Δθ, eu coloquei isso aqui. Simples assim, tá? E aí, o que eu quero que vocês percebam? Olha só. ΔS sobre ΔT é justamente nossa velocidade linear, certo? Ah, Eufrase, entendi. Qual que é a conclusão aqui, então? A conclusão é que, se eu quiser achar a velocidade angular e eu tiver velocidade linear, basta eu pegar velocidade linear e eu estou dividindo pelo quê? Pelo raio, que é o que sobrou aqui, certo? Ou a gente pode escrever assim, ó, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Ah, entendi, Eufrase. Então, ó, continua valendo. Olha só, aqui, ó, vamos acompanhar. O espaço angular. Como que eu cheguei no espaço angular sabendo o linear? Eu peguei o linear e dividi pelo raio. Ah, entendi. E a velocidade angular? Velocidade angular, eu peguei a linear e dividi pelo raio. Ah, então eu estou vendo um padrão aqui, ó, Frase. É isso mesmo que você está vendo, tá? Então adivinha, quando a gente chegar mais para frente, a aceleração angular vai ser o quê? A linear pelo raio. Já estou dando spoiler aqui, tá? Então a gente vai seguir, a gente vai ver esse padrão permanecendo aí, tudo bem? Então essa que é a ideia da velocidade angular. Tudo bem, gente? Então ele vai dar ali o quanto de ângulo a gente andou em radianos, o tempo, e a gente vai calcular, beleza? Legal. E a aceleração angular média, gente? Basicamente, a gente vai seguir a mesma ideia. Vamos pegar a linear. A aceleração linear é ΔV sobre ΔT. A angular vai ser análogo, tudo bem? Só que eu vou usar, ao invés de grandezas lineares, eu vou usar grandezas angulares. Então, a angular vai ser o quê? A aceleração angular, vamos chamar aqui de alfa. Pode ser, ó. A aceleração angular média, ao invés de ser a variação da velocidade linear, vai ser a variação da velocidade angular, dividido por ΔT, tudo bem? Essa aqui é a definição de velocidade angular, tudo bem? E seguindo a mesma lógica, olha só, a gente acabou de concluir, gente, que a velocidade angular era igual a linear dividido pelo raio. Portanto, a variação da velocidade angular vai ser também a variação da velocidade linear dividido pelo raio. E daí o que a gente vai concluir daqui? Olha só, que a aceleração angular média vai ser, no lugar da variação da velocidade angular, eu vou colocar variação da linear sobre o raio. E ainda eu tenho ΔT embaixo. E aí, de novo, a mesma coisa, ó, ΔV sobre ΔT
é a aceleração linear média, tudo bem? Ah, entendi. Então o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter de conclusão que a minha aceleração angular média é igual à aceleração linear média dividido pelo raio. De novo, Eufrásio, dividir pelo raio? Exato. Então a gente está vendo aí que é um fator tipo de conversão. Se eu quero converter uma grandeza linear para angular, eu divido pelo raio. E é essa a nossa conclusão geral. Toda grandeza linear vai ser igual à grandeza angular pelo raio, tudo bem? Opa, na verdade o contrário, né? Ó, então toda grandeza angular, vamos inverter isso aqui, ó. Isso era para ver se vocês estavam espertos, hein? Ó, então toda grandeza angular é igual à grandeza linear dividido pelo raio, certo? É isso que a gente chegou. Ó. Aceleração angular é linear média sobre o raio. Velocidade angular é velocidade linear sobre o raio. E espaço angular é espaço linear sobre o raio, tá? Então, essa que é a nossa conclusão geral. E a partir daí, a gente pode seguir com o nosso estudo dos movimentos circulares, tá? Sabendo que a gente está tratando desses movimentos de forma angular. E lembra, isso só faz sentido quando a gente fala de movimento circular, tá? Não vai pegar uma trajetória em linha reta, tudo bem? E dizer assim, ah, é fácil, eu tenho a velocidade linear média aqui, eu vou dividir pelo raio e chegar numa angular. Mas lembra, se aqui não é uma curva, não é uma trajetória circular, não faz sentido nem falar de raio, tudo bem? Então, basicamente é essa a nossa ideia das grandezas angulares, gente, e aí a gente pode continuar nosso estudo. Show de bola?